Olá, amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda quarta-feira é dia de Varejo Cast Convida. E hoje tem a presença especial do CEO da Cigam, Robson Klein, que vai conversar com a gente um pouquinho do papel da RP, inteligência artificial e muito mais. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Muito bem, amigos do Varejo Cast, estamos aqui quarta-feira para mais um dia de Varejo Cast Convida com vocês. Hoje eu tenho a presença especial do Robson Klein, daqui a pouquinho que está com a gente. Sempre lembrando você, ó, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem lá o Varejo Cast News para você e quartas-feiras, às vezes, ali o Varejo Cast Convida com as entrevistas ali que a gente está trazendo sempre com temas importantes do mercado e tudo mais. E lembrando você, tem várias maneiras de você acompanhar o Varejo Cast, além dos principais plataformas de streaming, seja de vídeo, de áudio. Você também consegue acompanhar a gente pelo WhatsApp e também pela nossa newsletter, além de acompanhar também todos os nossos apoiadores. Os links estão aqui na descrição desse episódio, basta acompanhar a gente lá, faça parte ali do nosso grupo, é conteúdo gratuito para você o tempo todo, certo? Vamos lá, a gente começando esse Varejo Cast Convida, eu queria chamar aqui meu amigo Robson Klein. Tudo bem com você, doutor? Tudo bom, Caio? Obrigado pela oportunidade aí, vamos bater um papo aí. É uma honra estar com você e faz tempo que a gente está querendo trazer você aqui para bater um papo de RP, de tecnologia. Vejo você sempre envolto no tema, nas federações, nos conselhos de varejo, principalmente no sul do Brasil, né, cara? Representando muito bem o nosso sul do Brasil. E como é que tá esse universo do RP hoje, doutor? Sabe que tecnologia muda o tempo todo, né? A aceleração cada vez maior e sempre novidades. O último artigo que eu publiquei aqui é que o RP acabou como a gente conhece. Opa! A gente tá numa nova esfera aí do RP. Muita gente, quando a gente fala de RP, principalmente médios players, né? Gestão no Brasil, informação no Brasil é cada vez mais complexo. O varejo ainda, apesar de todos os esforços, parece que ele não acordou tanto pro tema. Aqui você tá colocando que esse mundo do RP, para quem ainda nem acordou, ou seja, já é um mundo que já tá se transformando, é isso mesmo? Eu acho que o grande desafio do Brasil, a gente escuta por aí, a gente brinca que no futuro nada é certo, e que não é um país para amador. Então, assim, de fato, se você não tiver uma ferramenta muito poderosa, muito eficiente, que te dê produtividade, você tá fora mesmo. Exato. E o grande desafio aí não é falta de ferramenta, é falta de usar as ferramentas. Perfeito. Então, o nosso trabalho é reconhecido aí por sua facilidade de uso. E esse tem sido o nosso desafio aí, ano após ano. Então, quando eu falo que o RP como a gente conhece não existe mais, é porque a IA está fazendo um salto no uso, na facilidade do uso das tecnologias de uma forma extraordinária. E aí, claro, tem um conjunto de tecnologias. Eu acho que a maravilha desse negócio todo, da tecnologia estar evoluindo tão rápido, as coisas estão mudando com tanta frequência, é que as empresas, elas precisam se diferenciar. Como o mercado é muito competitivo, para mim me diferenciar eu tenho que agregar algo mais, eu tenho que entregar melhor, eu tenho que vender melhor, eu tenho que ter um produto melhor, eu tenho que ter uma inovação o tempo todo. E essa inovação muda o modelo de gestão, eu preciso melhorar meu processo em todas as esferas. E o grande desafio é esse, não basta trocar tecnologia, as pessoas têm que aceitar usar a tecnologia nova, tem que largar a mão das planilhas, né, que é um desafio sempre, dar volta quando vê, tá lá a planilha tomando conta de novo da operação. E aí, eu vou contar um pouquinho da história, acho que vai ser fácil de entender, assim. Em 2020, agora, o mundo acordou para um negócio chamado Low Code, que é uma ferramenta... Eu sei que é um dos grandes temas de vocês, cara, Low Code. Queria que você explicasse um pouco, que a gente teve uma entrevista algumas semanas atrás aqui com o Gustavo, ele trouxe o tema do Low Code, queria que você explicasse um pouquinho essa questão do Low Code, qual que é a importância disso nos sistemas de hoje. A gente já escuta há um bom tempo aqui, faltam programadores, né? Faltam profissionais de TI no mercado. Você não encontra hoje programadores. Eu quero montar um sistema novo, quero contratar programador. Não tem. E não é no Brasil, não tem na China, não tem na Índia, não tem no mundo. Bom, esse problema ele já é um problema antigo, não é uma coisa nova, mas ele se intensificou na pandemia, em 2020. Por quê? Porque tudo virou digital ali. Quem não comprava digital começou a comprar digital, quem não assistia streaming começou a assistir streaming, porque não podia sair de casa. Então, ali houve um salto da demanda por profissionais dessa área. E aí, bom, a gente aprende pelo bem ou pela dor, né? Ou pelo amor ou pela dor. Né? E pela dor, bom, gente, tem um negócio aí chamado Low Code, que eu já vi falar e tal, que dá produtividade. Já que não tem programador, vamos olhar esse negócio? Gente, Low Code não é um negócio novo. Assim como a IA não é um negócio novo. Exato. A IA começou a ser trabalhada em 50. 40, 50, pós-guerra. E nós trabalhamos na Cigam com Low Code desde 1994. Fazem 30 anos. 30 anos fazendo um RP em Low Code. Né? Qual é a diferença? O que é Low Code e o que é não Low Code? Quando eu pegar uma ferramenta padrão de mercado, sei lá,
um Java, um .NET, um C, enfim, tem 200 ferramentas aí. São ferramentas que eu quero fazer um aplicativo. Eu vou escrever 10 mil linhas de código. Eu tenho que dar manutenção em 10 mil linhas de código, eu tenho que achar bugs em 10 mil linhas de código. Se eu faço esse mesmo produto com low code, né, eu vou ter 1000 linhas de código. Muito mais simplificado. Ou seja, muito mais fácil de você ter manutenção, ter atualização, ter troca de substituição de códigos e tudo mais. A mão de obra fica mais simplificada também, né, Robson? Imagina eu pegar um software que foi feito há 10 anos atrás por um programador que não existe mais, entregar na mão do programador novo 10 mil linhas e dizer, cara, acha um bug aqui. Aí eu pego um outro programador e dou 1000 linhas. Olha a produtividade que eu tenho aí. Então, assim, quando a gente fala de produtividade para fazer código, a gente diz que o low code ele dá 10, 12 vezes mais produtividade. Mas para dar manutenção é 40, 50 vezes mais rápido. Porque eu tenho um tempo de aprendizado que não tem, a documentação é mais simples. Eu documentei 1000 linhas, não 10 mil linhas. Então, assim, isso cria uma série de vantagens. Mas aí em 2020, 2021, 2022, o pessoal começou a perguntar para Cigan, como é que vocês tiveram a sacada de começar low code lá em 94 e ninguém usava até agora? E a gente apanhou, olha, eu apanhei muitas vezes do pessoal criticando a ferramenta, que nós éramos malucos. É como o Netflix que apostou no streaming, né, numa época de blockbuster. Podemos quase fazer um comparativo igual nessa história, né? Por aí. E assim, ninguém acreditava, a concorrência falava mal do Cigan. Esse cara usa uma ferramenta doida lá, não sei o quê, que não tem código. Código é pequeno, código é muito simplificado, não tem a profundidade necessária e por aí vai. O resultado é que hoje a gente está aí, entre os maiores players do mercado, né? Ganhamos 3 anos seguidos, é melhor RP do país. Então, assim, importante. E nós somos efetivamente o único RP que está desenvolvido, o RP de porte do Cigan, que atende aí empresas maiores, né? Empresas de médio porte, está em low code. Tem alguns iniciando e começaram há 2, 3 anos atrás em low code, mas, né? Estão 30 anos atrasados. E eu gosto que, inclusive, no slogan de vocês, né? Que o fato de ser low code, vocês são a prova de futuro nessa história, né? Future proof, exatamente. Né? Porque nesse período, quando nós migramos em 94, na época era Clipper, né? Nosso maior concorrente ainda continua com o Clipper, né? É um Clipper reconstruído, eles mesmos reconstruíram, quer dizer, é um problema adicional porque tem que fazer a própria ferramenta, mas a gente conseguiu, naquela época precisava migrar de tecnologia, a gente conseguiu migrar para low code e assim, tá dizendo, então agora pós-pandemia eu comecei a ligar, eu fiz, eu acho, várias entrevistas, tenho até algumas agendadas agora para fazer de novo sobre low code. Mas como é que vocês chegaram? Que grande sacada foi usar low code na época? Como é que vocês viram que essa tecnologia tinha futuro e tal? E a resposta é muito simples. Se hoje eu tiver uma ferramenta que é 10 vezes mais produtiva que o low code, eu vou trocar de novo. Produtividade é o segredo do sucesso das empresas. Se eu tenho uma ferramenta que edita vídeo ou áudio 10 vezes mais rápido, tu não vai usar. E tem um papo legal que você trouxe, Robson, no começo da fala, que você falou da digitalização, mas você falou de inteligência artificial. E nos meus discursos, né, quando eu tô em palestra e tudo mais, eu sempre uso que, de fato, a inteligência artificial não é essa parte romântica de nova tecnologia, mas as empresas que não estiverem olhando de alguma forma inteligência artificial nos seus negócios hoje, elas vão deixar de ser produtivas, ou seja, competitivas, né? Porque as empresas que estão usando de alguma maneira IA em seus processos de gestão, elas estão se tornando muito mais produtivas do que as empresas que não estão usando nada a respeito. Tá correto? Exatamente. Correto, é bem por aí mesmo. Assim como a gente não usa mais a máquina de escrever e usa o computador para fazer um texto, tem gente que já não usa mais o computador, usa IA para fazer um texto. Então, assim, é mais uma tecnologia, mais uma evolução tecnológica. E na gestão a mesma coisa. Quando a gente começou os negócios lá, 30 anos atrás, as empresas não usavam RP. Elas tinham um software, algumas nem computador tinham, mas algumas tinham lá um departamento um software, no outro departamento outros softwares, não se conversavam, digitava de novo 10 vezes a mesma informação, né? Acabava tendo 10 informações diferentes, e a gente teve essa habilidade aí de conseguir entregar a solução completa, todos os setores da empresa conectados, uma solução única. E claro que o low code permitiu que a gente desenvolvesse muito mais automações para o mercado. E aí, a gente já estava com low code, tem muito, a gente está premiado aí 3 anos seguidos como RP, não é à toa, né? Porque tem muita funcionalidade realmente no produto e obviamente que isso é um mérito de uma escolha de uma inovação feita 30 anos atrás. Quando começou a surgir mais o avanço da inteligência artificial, na época do Watson, né, isso já fazem... eu tô falando lá de 8 anos atrás. Até um pouco mais, 2011, 12, acho que o Watson. Deep Blue é a década de 90, o Watson é por aí, 11, 12, né? A gente começou a trabalhar aqui dentro da empresa, a gente começou a estudar o Watson lá, mas assim, a gente ficou viável, então começou a estudar a IA para colocar dentro do RP em 2016. Com a IBM, contratamos a IBM no projeto juntos, montamos a Hackathon dentro da empresa para
criar ferramentas de uso de IA, estimular os programadores a usar mais a IA e tal. E, enfim, foi legal, a gente aprendeu muito sobre IA na época, mas a IA ainda não estava madura, especialmente... Era a IA que estava guardada nos BIs das grandes empresas, aquela IA que estava meio inacessível a tudo. Aquela IA, ela tinha uma boa interface máquina, mas não tinha uma boa interação humana, ou seja, perfeito. A gente conseguiu, na época, fazer muita coisa da máquina fazer melhor, usando, mas não conseguia uma boa interlocução humana, que o ChatGPT resolveu agora. E naquela época, quando a gente percebeu que assim, a gente conseguia usar internamente, mas não conseguia a interação humana, que era o nosso desafio, porque a gente sempre foi reconhecido por ser uma solução, né? O nosso lema era faça mais fácil, né? Era faça mais ao quadrado fácil. É uma jogadinha justamente para mostrar assim, o nosso foco é produtividade, eu tenho que fazer mais coisas de forma mais fácil. E a IA tinha esse propósito. Quando a gente percebeu que a IA não estava madura, a gente falou, IBM, legal, vamos continuar o trabalho junto, nós queremos aprender como é que a gente se prepara para quando a IA amadurecer, porque ela estava evoluindo, a gente está pronto. E aí a gente continua. Toda a documentação nossa foi tokenizada, porque era o modelo que a IA reconhecia. Todo o nosso software, ele já tem low-code, isso era mais fácil, porque já era 99% assim, mas a gente ajustou o que não era, de toda a parametrização ficar em banco de dados, ou seja, toda a regra de negócio está em banco de dados, não está em código. Para que isso? Preparado para quando em 2000, agora final de novembro de 22... Cadinha do 23, vai. Como é 23, vamos falar bem de 2023. Início de 23. Eu chamei minha equipe e falei, gente, todo aquele trabalho que a gente está fazendo para IA, chegou a hora, acho que essa ferramenta agora vai entender tudo que a gente fez. Bingo, a gente jogou o ChatGPT em cima da nossa base de dados e todo o nosso conteúdo do produto, como usar, como fazer, como é que ele funciona, que já estava tokenizado, estava já disponível na web. O ChatGPT aprendeu tudo sobre o Cigan em dias. Poucos dias ele estava fazendo tudo sobre isso. Hoje, se tu entra no ChatGPT, entra na web, tu pode conversar com a inteligência artificial e perguntar sobre qualquer coisa sobre o Cigan. Como é que faz, como é que interage, como é que são as tabelas, como é que são as APIs, tá tudo lá. O ChatGPT sabe responder sobre o Cigan. A gente foi a primeira empresa a ter isso. E aí, nós conseguimos também, se tu olhar na mídia, buscar, a gente foi a primeira empresa de RP a integrar com o ChatGPT. Mas não porque a gente foi ágil de fazer isso em 2 meses. Foi lançado em novembro e em fevereiro a gente lançou. Porque a gente já tinha uma história de inovação. Já sabia o caminho. Precisava trocar o motor. Trocou o motor, o carro rodou, o piloto estava pronto, né? Porque a base estava montada para isso. Do que você tinha antes, o que mudou ter um ChatGPT? O que ele entrega para esse consumidor final hoje de maneira mais rápida ou mais prática? A grande vantagem em relação ao que se tinha antes, porque toda a parte de regra de negócio estava montada. A grande vantagem é que o ChatGPT entende o ser humano. Se ele pede assim, fluxo de caixa, ele sabe o que é. Me mostra o fluxo de caixa, ele entende o que é. Eu quero saber meu break-even point. Eu quero saber como é que está meu contas a receber versus contas a pagar. Ele consegue interpretar tudo isso, a linguagem humana, porque o ser humano não tem uma regra para fazer pergunta. Ele pergunta a mesma coisa de 200 maneiras diferentes. O maior desafio para as pessoas hoje está nessa construção do prompt que a gente fala. Como eu peço as coisas de maneira detalhada, isso até para os líderes. A gente tem visto oficinas, né? Eu tenho feito algumas oficinas de IA e eu percebo na liderança quando a gente fala, olha, tratar é igual você tratar um estagiário. Se você não orientar da maneira certa, supervisionar da maneira certa, você não consegue ter a resposta exata. Então as pessoas estão se cadenciando, estão criando uma cultura de perguntar mais detalhadamente aquilo que você quer atingir, né? Tá mudando a nossa forma de comunicar. Agora tu imagina isso no RP, que tem uma complexidade por trás, que a pessoa tem que ser treinada para saber em qual menu que ela entra, qual a opção de relatório que ela tem que tirar, quais são os parâmetros que ela tem que informar no relatório, qual é o BI que ela tem que olhar a informação, qual o BI que está tratando as informações que ela... Ou seja, é complexo realmente. E aí, quando a gente conseguiu, então, fazer a tradução do que o usuário quer, porque o ChatGPT consegue fazer isso muito bem, e entregar para o Cigan, que já entendia essa linguagem da IA, para o ChatGPT de volta, que já entende a estrutura do produto, que já estava tudo disponível na web, eu consigo hoje fazer uma coisa impensada, insana. Se alguém me dissesse para mim, há 5 anos atrás, que eu ia poder conversar com a empresa, eu dizia, maluco. E hoje, um usuário de Cigan, ele consegue conversar com a empresa, ele pode chegar para a empresa e dizer, qual é o melhor vendedor em rentabilidade? Quais as oportunidades eu tenho para essa semana? Quantos pedidos eu fechei hoje? Como é que está meu fluxo de caixa para essa semana? Qual é o meu saldo de caixa na segunda-feira? Como é que está meu movimento de estoque? Qual é o giro de estoque? Assim como eu estou conversando contigo, eu converso com o RP e ele me dá as respostas. E todo mundo Porque a IA está fazendo toda essa tradução da linguagem do usuário, está traduzindo para o RP, que tem a CIA, né? Daí a parte interna, que entende o RP, como é que os dados estão formatados de acordo com os parâmetros que está setado para aquele cliente, e traz a resposta. Então, assim, literalmente a gente pode conversar hoje e, claro, de novo, tudo isso é consequência de decisões do passado, de ter adotado um low-code lá que facilitou a gente fazer essas regras dessa maneira, né? De ter começado a estudar IA
8 anos atrás, aguardando o momento certo para lançar. E claro, pensando nas próximas inovações já, porque vem coisas novas por aí também o tempo todo. Então, dá para pensar que essa é a última tacada. E uma das grandes competências, bem colocada por você também nessa história toda, né? Uma das grandes competências que a gente fala que os colaboradores vão ter que desenvolver é essa capacidade de pedir o correto, né? Porque a ferramenta está pronta para entregar de uma maneira muito fácil, mas você vai ter menos aquele cara analítico, que era o cara que fazia o processo do relatório, montava o relatório, era o rei da planilha e tudo mais nas empresas, e muito mais o cara que sabe olhar o todo e começar, olha, eu preciso disso aqui, puxa isso aqui não está correto, soma-se com isso aqui. É o cara que junta os pontos e entrega essa informação ou transforma a informação em ação na empresa, correto? Perfeito, Caio. O engenheiro de prompt, né? Agora a nova profissão. Antes o segredo era saber as respostas, agora o segredo é saber a pergunta. Essa frase, maravilhoso. A forma, quando eu digo que o RP como a gente conhecia não existe mais, é isso. Eu não tenho mais aquela setup maluco que tinha de implementação, onde tinha que ensinar cada detalhe para o usuário saber operar e ter a resposta que ele quer. Ele, de fato, vai conversando, ela vai aprendendo, vai se melhorando. Obviamente que cada dia ela está melhor, porque ela está aprendendo também com isso e aprendendo com o usuário. Uma empresa não é igual a outra, e por isso esse setup sempre foi difícil, mas a IA, ela resolve muito bem a interface homem-máquina. E a gente é especialista em resolver a máquina-dado, né? Então... Exato. E a velocidade do avanço disso, né, Robson? Que a gente está falando, vamos lá, estamos falando um ano e meio de IA dessa maneira generativa. Para ter uma ideia, assim, o ChatGPT que revolucionou, tornou acessível e democrático a IA foi em novembro de 2022. E em um ano e meio a gente está caminhando para a 5ª versão dele já de software. Não é alguma coisa que você tem um ano para aprender. Eu costumo falar que se você vai ver uma nova IA, por exemplo, e parece que ela não está legal, revisita ela daqui uns 3 meses, porque com certeza os códigos, o aprendizado mudou. A gente está no meio do olho do furacão nesse momento, nesse sentido, não tá? Ela é um bebê ainda. Ela não, é um bebezinho de 1 ano e meio. Imagina quando ela tiver 25, 30 anos de idade, na plena da energia, né? Tem muita coisa nessa história. Nossa, não, é muito, assim. E eu vou dizer o seguinte, a gente quando conheceu a IA 8 anos atrás e consegue fazer essa relação muito clara, assim, do que a gente conseguia fazer, porque consegue fazer hoje, é monumental a diferença. Assim, a título histórico, eu tava contando numa entrevista, eu disse assim, conta um pouco da história da Cigã. E aí eu fui resgatar o material e tal, e eu vi que a minha paixão por software começou num evento na escola. Eu fiz um 2º grau técnico, então. Uhum. E nesse 2º grau técnico eu fiz um curso de eletro, tinha uma cadeira de eletrônica, eu fiz um software na época, eu e meu sócio, que é o Rogério, né, mais um outro colega que estava junto. Nós fizemos um sistema, porque era eletrônica, então eu tinha que fazer um hardware também. Nós fizemos um software que reconhecia comandos vocais e acionava cargas elétricas. Ou seja, eu falava, ele reconhecia as palavras que eu dizia, liga a lâmpada 2, liga motor 3, desliga motor, e ele reconhecia e executava os comandos. Claro. Era um compêndio limitado de palavras, mas foi em 1985. Quase 40 anos. Agora me entreguei minha idade, né? A gente tá bem longe desse universo que a gente tá hoje, né? Nem o Deep Blue, antes do Watson, nem o Deep Blue a gente tava falando ainda. O computador na época tinha 16 KB de memória, um troço ridículo. Na época era o que tinha. Mas assim, aí o repórter falou, mas isso era o Alexa. Da época era, né? Porque eu falava, de alguma maneira já existia inteligência artificial ali, porque é o que faz hoje, né? Reconhecer um pouco a demanda humana, facilitar a interação humana. E isso, talvez o fato dessa curiosidade, de querer sempre buscar uma ferramenta de alta produtividade, faz parte do nosso DNA, do DNA da empresa, essa questão de inovação. Como tu disseste bem no início aí, né? Meu sangue é inovação, eu vivo em volta desse ecossistema de inovação, trabalhando não só a questão técnica, mas a questão institucional, de aprovar lei de inovação, de ajudar a montar ecossistemas de inovação. Aqui a gente está, nessa sede que eu estou, é o nosso Innovation Hub. Então, assim, tem que estar inovando. Tem que estar inovando para a gente poder crescer, poder fazer diferença no mercado e poder agregar competitividade para as empresas, para os nossos clientes, porque é isso que faz com que elas sejam melhor que as outras. Porque se tu não tem alguma coisa que te diferencia, tu briga por preço. E quem briga por preço é o princípio do fim, né? É inegável o quanto entusiasta do tema inovação você é. Agora, quando você que tem a parte de startups que você investe, tem o Innovation Hub, tem a própria Cigã e toda a história da Cigã, o que qualifica você a apostar em alguma inovação? Quando você está olhando todo esse mercado de startups, de inovações, de tecnologia, o que brilha seus olhos na hora de descobrir o que pode ser inovação para o seu negócio ou para o negócio dos seus clientes hoje? Nossa, Caio, boa pergunta. Primeiro que assim, eu acho que quando a gente pensa no futuro, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, eu só vou colher
colher o que eu plantar hoje. Perfeito. Se eu não plantar, não colho. Então, assim, eu tenho que acreditar em alguma coisa e tenho que arriscar. Se tu perguntar assim, Robson, acertou todas? Claro que não, ninguém acerta todas. Com certeza não. Eu tenho uma premissa fundamental que é assim, se essa tecnologia agrega valor, ela é inovadora. E esse é o princípio da inovação. Eu tenho que fazer alguma mudança. Tem que gerar valor imediato. Ela tem que dirigir como propósito, é isso. Exatamente. Pelo menos como propósito tem que ter uma geração de valor incluída. Tem que ter. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem invenção e tem inovação. Invenção é pegar dinheiro e transformar em ideia. Eu estou inventando alguma coisa. Quando eu pego a ideia e transformo em dinheiro, eu estou inovando. Perfeito. Agregar valor não é só dinheiro, né? Eu posso agregar, eu ganho mais tempo, eu ganho mais qualidade, eu ganho mais velocidade, mais produtividade, né? Então, no fundo, isso no mundo dos negócios materializa em dinheiro. Mas é isso, eu tenho que olhar para uma tecnologia, acabo vendo referência para essa pergunta, né? Robson, o que tu acha dessa tecnologia? Mas, cara, deixa eu entender que valores que ela agrega, eu vou te dizer onde é que a gente chega com ela, né? Então, tem muita coisa que foi descartada nesse caminho, né? E tem outras coisas aí que sim, eu entendo que tem realmente valor e eu não tenho dúvida, eu tenho visto alguns céticos de IA falando que é mais uma moda e tudo que eu tenho visto agora, assim, eu não tenho dúvida de que vai revolucionar o mundo, que é o meu negócio, já revolucionou. Imagina que a empresa, ela não é mais a mesma, qualquer empresa que eu pegar agora, ela não é mais a mesma que era no ano passado. A legislação não era a mesma que era no ano passado. O mercado não era o mesmo que era no ano passado. O software não era o mesmo que era no ano passado. Para manter qualquer usuário, qualquer gestor atualizado, com o mercado, com a tecnologia, com o negócio, com a empresa, com a concorrência, o desafio é muito grande. E a IA, eu treino a IA para fazer isso e responder à demanda do meu cliente a todo momento sem eu ter que qualificá-lo novamente. Essa é a grande sacada. A minha previsão é que o RP do futuro não vai mais ter usuário. É um fato. Esse é o nosso trabalho. Não vou mais ter usuário. O RP, ele vai ser um assistente da empresa. Então, se alguma coisa não está acontecendo, ele vai chamar o usuário e falando, olha aqui, eu estou com tal título aqui que está atrasado, já mandei cobrança, já mandei para cartório e não recebo. Alguma coisa diferente tem que ser feita agora. Inclusive, nas teorias mais malucas, assim, e tal, já tem até os squads de IA, onde você não é uma IA na empresa, mas são várias IAs, cada um com um papel e uma respondendo para outra em caso de um problema na empresa. Sei lá, como se fosse uma pessoa correndo pelos corredores da empresa, o financeiro cobrar o diretor de marketing, mas as IAs conversando entre si dentro de uma estrutura de negócios hoje. É até estranho você falar uma IA falando com a outra, porque assim, é como se eu tivesse dois cérebros, mas Exato. Assim, são vários, e é bem isso, porque quando a gente fala de alguém acha que é alguma coisa mágica, na verdade não, a IA nada mais é do que um algoritmo que foi projetado para fazer aquilo que ela está executando. Então eu sinto várias IAs rodando em todo lugar. Mesmo quando eu faço uma pergunta para uma IA, não penso que é um algoritmo só que está trabalhando aquilo, né? Tem um aprendendo, tem outro ensinando, tem outro reconhecendo voz, tem outro reconhecendo imagem, tem outro fazendo output, outro escrevendo. Então assim, é um conjunto de algoritmos que estão trabalhando para dar resultado. A diferença é que quando eu treino uma IA para fazer gestão financeira, por exemplo, ela está treinada para fazer gestão financeira em qualquer empresa. Quando eu treino um usuário para fazer gestão financeira, eu treinei um usuário. Se eu te perder esse usuário, eu perdi tudo, 100%. É um fato. Isso eu acho que é um ponto significativo de mudança nessa estrutura, cara, porque quando você treina a IA na sua empresa, ela estava cada vez mais adaptada à tua empresa, então, mas o funcionário, por mais treinado que for, um dia, né, até pela longevidade das pessoas, natural, você não vai ter mais aquela pessoa à frente da empresa de alguma maneira, né? Isso pode ser desde o cargo mais baixo à própria liderança da empresa, né? Sem considerar que ela trabalha 24/7. Exato. Então, assim, não dá para pensar que eu vou ter uma empresa que não usa IA que vai ser competitiva com outra que usa IA. Não dá para pensar que eu vou ter um profissional que não usa IA e que ele vai ser competitivo com outro que usa IA. É realmente uma ferramenta, tem que ser considerada ferramenta, e diferente do que muitos pensam, para tirar o medo, a IA não vai substituir o ser humano. Não se preocupe com isso, tá? Não tem a menor possibilidade. Tem gente defendendo que sim, outros que não, mas assim, para mim tá muito claro que ela vai facilitar a nossa vida e a gente vai ter menos atividades para fazer e a gente vai ter mais tempo para pensar, para melhorar, para inovar. E ela é um algoritmo que processa dados. Dados sempre são coisas do passado, não existe dado do futuro. Então ela sempre vai processar informações passadas para chegar a uma conclusão. Então ela não vai criar alguma coisa que nunca foi pensada. Então, inovação, empatia, criatividade, planejamento são coisas inerentes ao ser humano e sempre vai ser humano. Ou independente, ou com livre-arbítrio criado. Às vezes o pessoal pergunta, não tem medo de... Eu tenho medo de gente, né? Porque hoje a IA é muito mais segura, né, do que algumas pessoas que estão por aí. Agora, claro que assim, eu tenho certeza do futuro, que tudo que vai acontecer, não dá mais assim, olhando toda a lógica e com essa experiência que eu tenho de 38 anos vivendo esse mundo da lógica, de algoritmo, desenvolvimento de software, produto, inteligência artificial,
industrial, low code e tudo mais, para mim tá muito claro, assim, quais são as limitações do conceito lógico, né? Talvez a gente tenha uma grande revolução na hora que a gente vê aí os computadores quânticos, né? Que eles vão pensar um pouquinho, ou processar um pouquinho mais próximo do que é um cérebro, mas ainda assim, a criatividade é uma coisa humana. E a gente vai ter mais tempo, né? Aliás, é uma coisa que a gente briga há muito tempo, né? Apesar de todas as tecnologias que têm evoluído no nosso planeta, a gente cada vez tem menos tempo, na verdade. E o que a gente vai recuperar é isso. Com a IA, a gente vai voltar a recuperar, ter tempo para poder pensar, planejar, estruturar melhor, inovar e poder gastar, né? Porque alguém me diz, mas o dia que a IA tomar conta do planeta, né? Eu falei, por que ela vai tomar conta do planeta? A IA só existe porque alguém quer ganhar dinheiro. E para alguém ganhar dinheiro, tem que ter pessoas para gastar, senão não faz sentido o dinheiro. Então, as pessoas têm que ser preservadas. É a essência do sistema, né? Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. Cara, e dessa forma humanizada, nesta conversa toda aqui, a gente vai chegando ao final aqui deste episódio do Varejo Cast Convida, né? O Robson, eu tô assim encantado, cara. Primeiro com o teu entusiasmo pela tecnologia, mas acho que como a gente conseguiu amarrar esse tema, né? Que começa falando da inovação desse momento, a gente terminou falando com pessoas, né? Lembrando que na entrevista que eu fiz com o Gustavo há poucas semanas atrás aqui, uma das grandes coisas que a gente falou é quanto vocês são uma empresa de tecnologia, mas com esse relacionamento muito forte, ou seja, pensando no lado humano muito forte, né? Quem quiser conhecer mais da Cigam, do Robson, poder entrar mais nesse universo da Cigam, como a gente faz para conhecer mais sobre a empresa, Doc? Olha só, Caio, tu vê que tu faz um fechamento e faz uma pergunta junto, né? Tu me fez lembrar duas coisas importantes aí. Olha só, a Cigam, ela tá entre as melhores empresas para trabalhar do Brasil, sempre aí entre as top, né? Entre as melhores para trabalhar em tecnologia, uma das melhores para trabalhar no Sul também, onde a gente tem a base principal, né? E a gente tem aí cerca de 1.000 pessoas, né, dentro da empresa e do ecossistema. Então, assim, isso é um exemplo do pensamento de pessoas. E olha o nosso propósito. O propósito da Cigam é impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas. Fantástico. Porque as pessoas estão no centro do trabalho, a gente acredita muito nisso, que são elas que constroem. Obviamente que nada disso seria possível se a gente não tivesse esse engajamento das pessoas. E tu sabe que engajamento a gente não constrói, são as pessoas que têm que querer se engajar em um propósito. Então, muito legal tua sacada aí, parabéns. Foi muito boa a conversa, realmente. Muito bem, para conhecer mais também, www.cigam.com.br. Desta forma, a Kate encerra esse episódio do Varejo Cast Convida dessa semana. Lembrando você, toda terça-feira tem Tendência e Pendência, toda quinta-feira tem Varejo Cast News com o melhor da semana, toda quarta-feira Varejo Cast Convida. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Robson. Até mais. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Cigam. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.